Graça e paz, amados, aleluias. Estamos aqui mais um dia, mais uma gravação do nosso TendaCast, glória a Deus. E eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser edificante para as nossas vidas. Mais um tema bem bacana, bem legal. E eu tenho certeza, assim como tem edificado as nossas vidas que estamos aqui, tem edificado a sua dentro da sua casa, dentro do seu lar também. Glória a Deus. Estamos aqui nessa gravação mais um dia, mais uma noite, na verdade, né, varão? Glória a Deus. Estamos aí pela segunda vez aí, entrevistando, intimando um grande amigo, pastor Fausto Sanches. Glória a Deus, varão. A paz do Senhor aí, o povo de Deus, paz do Senhor Gé, paz do Senhor toda a equipe, né? Aleluia. Que está aqui hoje aí. Bom, eu digo que estou feliz, né? Estou honrado de estar aqui mais uma vez. Nossa primeira participação foi uma bênção, vidas foram edificadas, né? Tivemos alguns testemunhos do nosso bate-papo. Então, estamos aí de novo aí, né? E vamos glorificando ao Senhor. Aleluia. Né? Hoje a gente vai falar um pouco de um assunto até que bacana, né? Um assunto bem legal. Diferente, né? Diferente. Legal. Na verdade, o primeiro TendaCast que a gente fez, o nosso bate-papo, nós falamos sobre o Espírito Santo, né? Foi muito edificante, foi muito bom, né? Teve bastante comentário. Na verdade, é um tema bem edificante para as nossas vidas, né? E o tema que nós vamos falar hoje é algo meio sobrenatural também, né? Porque influencia o chamado que nós temos aí para com a obra de Deus, dedicação para com a obra de Deus. Uau, que tema! E eu já meio que, antes de falar do tema, eu já comecei meio que a dar uma risadinha por dentro, porque parece mentira, mas eu vou revelar. Amados, agora são 1h da madrugada. O pastor Fausto estava pregando e eu acabei de sair do meu trabalho também. O Thiago estava nas correrias do dia a dia dele aí. E, cara, vamos hoje, vamos gravar, vamos fazer o TendaCast, já vamos deixar gravado aí. E, na verdade, é fantástico porque a gente estava orando antes de começar a nossa gravação aqui, e a gente pode perceber o quanto Deus tem nos enchido, né? O quanto Deus nos dá força, nos dá garra, indiferente. Como é gostoso estar fazendo a obra com amor, com dedicação, né? A gente está até brincando aqui, falando, esse TendaCast vai ser o Vigília TendaCast, né? Legal, né? Glória a Deus por isso, né, Varão? Bacana. Na verdade, essa dedicação, né? Quando a gente fala assim, dedicação para com a obra de Deus, se for parar para pensar, né, bem ali, sistematicamente falando, não tem hora para fazer a obra de Deus, né? Não tem hora, exato. A obra de Deus é feita em qualquer momento, né? Pregar em tempo e fora de tempo. Fora de tempo, que mistério, né, Varão? E esse tema é interessante, né, Varão? Dedicação para com a obra de Deus, né? Porque existem meio que uns dois mistérios nisso, né? A dedicação que a gente tem na nossa busca, o espiritual, né? É óbvio que a gente, para a obra de Deus, a gente tem que buscar revestimento, a gente tem que obedecer os mandamentos, né? Tem toda uma vida espiritual, mas também existe uma vida por trás disso tudo, né? Existe uma obra por trás disso tudo a ser feita, né, Varão? E quando a gente fala assim de dedicação para com a obra de Deus, antes de vir a dedicação para a obra de Deus, tem que ter a dedicação na sua vida para com Deus. Com certeza. Né? Então, antes de fazer a obra de Deus, a gente tem que estar com dedicação para ser edificado por Deus, né? Primeiro a gente edifica a nossa vida, depois a gente vai pensar em edificar a vida de alguém. E edificar a vida de alguém, né? E é interessante essa questão da dedicação para com a obra de Deus, porque a gente começa a ver e na verdade perceber e sentir isso aí, né? Quanto mais a gente faz pela obra, mais amor parece que vai gerando dentro de nós, e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Sem dúvida. E assim tem sido nas nossas vidas, né? Quando a gente fala de dedicação, assim, toda a condição de dedicação requer tempo, requer empenho, verdade. requer esforço, né? Então, para falar a verdade, a obra de Deus, para a pessoa agir com dedicação, ela tem que ter amor pela obra, ela tem que gostar de fazer o que faz, né? Exato. Então, eu costumo dizer que nem, eu prego, né, a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Nós estamos aqui já é mais de 1h da manhã, né? 1 quebrada. 1 quebrada aí, né? O pessoal que tá assistindo aí. Se bobear, ainda faz churrasquinho depois, né? Se Deus preparar. Pra você que tá acompanhando aí, Glória a Deus. A gente é bem animado, né? Como você pode perceber, a gente tá bem animado, né? A qualquer momento. Diz que é Ele que opera em nós, né? Tanto querer quanto efetuar, né? Esse ânimo já é o próprio Espírito Santo colocando entre nós. E que Ele continue nos enchendo, né? Glória a Deus por isso. Jesus. E eu digo assim, a dedicação para com a obra de Deus,
ela é tão especial que ela se torna gratificante. Então não é um fardo, verdade. Não é cansaço, não é fadigante. Jamais, né? Pelo contrário, é prazeroso, né? Ah, mas a sua dedicação para conquistar, para chegar, para adquirir alguma coisa que não seja da obra de Deus, às vezes a pessoa faz com um empenho, né, com vontade, porque ela quer aquilo. Ela quer aquilo. Um exemplo, o cara que está dedicado a trocar de carro, ele quer muito trocar de carro, então ele vai se dedicar num plano ali financeiro para trocar de carro. Eu sinto prazer e tenho dedicação, gosto de me dedicar em fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. É uma coisa que eu quero muito, né? Até essa questão que você comentou, o cara quer trocar de carro e tal, é algo ali para a vida dele, para a família dele, ele acaba se esforçando, ele trabalha mais, ele coloca algumas economias em ação, ele tenta fazer uma hora extra, algo para ele poder obter aquilo que ele pôs na meta dele, né? Exatamente. E na obra de Deus não é diferente, né, Varão? Pelo contrário, na obra de Deus eu costumo pegar como exemplo a condição de Paulo, né? Quando eu olho a história de Paulo na Bíblia, eu vejo a dedicação dele para com a obra. Né? Paulo, quando ele decide, que ele percebe que ele foi chamado por Deus em Atos capítulo 9, ele precisa tomar algumas decisões, né? Porque ele tinha dupla cidadania, lembrando que ele era um trabalhador para o Império Romano. Exato. Então ele teve que parar de trabalhar para o Império Romano para se dedicar para Deus, para fazer a obra de Deus, lembrando que ele nunca deixou de trabalhar. Ele nunca deixou de trabalhar, ele era um construtor de tendas. Então veja bem, ele trabalhava no seu ofício e nunca deixava de pregar, fazer suas viagens missionárias. Exato. Né? E quando o povo viu a dedicação dele para com a obra de Deus, aí alguns irmãos abraçaram a causa dele, né? Então você vê Priscila e Áquila, você vê Timóteo, você vê Silas, você vê pessoas que colaboraram para com a obra de Deus, vendo a dedicação de Paulo para com a obra. Então é fantástico, né? Então veja bem, olha que linha de raciocínio que a gente entrou aqui, ó. Veja bem aí, ó. Então significa o quê? Se você tiver dedicação para com a obra de Deus, significa que você vai contagiar outras pessoas a ter também. Contagiar, é verdade. Acaba se espelhando, né? Se espelhando. A gente se espelha, né? Vê a alegria. E é legal porque quando a gente vê alguém que está empenhado, embora cada um tem um chamado, Deus ele coloca um chamado a cada um, né? Seria como os dons do Espírito, né? A cada um Deus entrega conforme a necessidade, conforme a busca. O chamado é a mesma coisa, né? E é legal porque quando a gente vê assim, as pessoas que têm esse chamado, a gente vê também um empenho junto com a questão do chamado, né? Aquele empenho da pessoa fazer o melhor dela para Deus, dela dedicar o melhor, o capricho de poder fazer as coisas boas para a obra de Deus, aquele desempenho, aquele encorajamento, né? A gente acaba se espelhando nisso, né? Sim, isso faz parte também do chamado do cara, né? Eu acredito muito que todo ministério, que toda chamada, toda pessoa que tem um chamado por Deus, ele vai precisar se dedicar para que essa chamada se desenvolva, para que ele consiga se sentir realizado nessa função. Porque a dedicação, ela é um caminho para Deus te usar, né? Você precisa se dedicar. Por exemplo, né? Eu vou pegar como exemplo a minha vida de pregador. Como eu ministro a palavra de Deus e eu tenho algumas oportunidades, então eu preciso me dedicar em leitura, preciso me dedicar em oração, em consagração. Sim. Né? Há uma dedicação ali, há um empenho, né? Pela obra de Deus. Sim. Que para muitos pode se tornar um fardo, mas para mim é prazeroso, né? É prazeroso, né? E você acaba tendo que automaticamente, né? Você comentou da questão de estudar, de ler, de meditar, né? De se revestir cada vez mais, mas também existe o outro lado da moeda, que é aquela que você tem que se obter de tirar algumas coisas, porque acaba vindo um compromisso, né? Eu sei que você prega direto, tem semana que você passa a semana toda pregando, né? Então você acaba tirando algumas coisas da sua vida, mas é igual a questão do fardo, né? Aquilo, por não se tornar um fardo, se torna algo prazeroso. E eu acredito muito na questão de que essa obra, esse chamado ministerial, ela também vem embasada junto com uma alegria imensa que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo já coloca dentro de nós, né? Sim, a gente acaba sentindo uma alegria tão grande, tão grande, tão grande que não teria falta de outras coisas, né? Sim, a preparação para tudo vem através do Espírito Santo.
né? A preparação para a obra, a preparação para a pessoa servir a Deus. Eu costumo dizer, até para a pessoa aceitar a Jesus como Salvador, o Espírito Santo tem que trabalhar nele. Tem que trabalhar nele, tem que convencer. Exatamente. Né? Então, para tudo requer uma dedicação. Uma dedicação. Uma mudança de vida, né? Uma transformação, uma libertação, uma cura. Às vezes tem pessoas que vão assistir, né, ao nosso TendaCast deste dia, e eu tenho uma palavra para essa pessoa que vai assistir. E a palavra é justamente nesta questão, já. A pessoa às vezes tem lá o seu vício de fumante, bebida. Então, ele acredita que se ele for para a igreja, da noite para o dia, algumas pessoas, e por que não dizer assim que a obra de Deus pode ser feita assim também, sim, mas a maioria vai exigir dessa pessoa, para que haja libertação, vai exigir dedicação dele. Dedicação. Ele vai ter que se empenhar, ele vai ter que se dedicar à vontade de Deus, a servir a Deus, a ter um compromisso para com Deus, e através deste compromisso, dessa obra que ele está contemplando em volta dele acontecendo, e ele fica maravilhado, ele se entrega de coração. E as suas atitudes possam mudar por causa dessa dedicação de servir a Deus. Ele tremendo, né? O Espírito Santo vai convencer ele que ele precisa se dedicar um pouco mais. Então é onde daí você vê testemunhos de pessoas que fumavam, já não fumam mais. Que bebiam. Houve a libertação. Né? Houve a libertação por conta da dedicação de servir. Né? Eu conheço pessoas que têm como testemunho, eles iam à igreja, né? Eles serviam ao Senhor, mas ainda não eram libertos desses vícios, sim, mas não deixavam de ir. Né? E isso é um aviso, eu não sei em qual câmera que eu tô, acho que eu já tô nessa agora, Guilherme. Isso, eu tô nessa daqui, ó. Isso é um aviso para você que está assistindo o TendaCast hoje, ó. Se você tem esse tipo de problema, se você tem esse tipo de situação na sua vida, não pare de ir na igreja, não pare de servir a Deus. Não desista e não se sinta fraco por isso, porque o Espírito Santo vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te mostrar o caminho, e o Espírito Santo vai mostrar para você aonde você precisa se dedicar para que essa libertação aconteça, né? Então, para tudo há uma libertação, há um trabalhar de Deus, mas para tudo da libertação, da transformação, precisa de dedicação. Precisa de dedicação, né? Dedicação é tudo. Sem dedicação, né? A gente não consegue ir muito longe, né? Isso, na verdade é um esforço, né? Para tudo há um esforço, né? E é interessante porque todo mundo se achega muitas das vezes na casa de Deus, né? Eu acho que todos chegam, né, com algum tipo de problema, né? E na verdade os problemas nunca vão fugir da nossa vida, né? A maioria. A gente começa a ter discernimento do Espírito Santo para lidar com os problemas, né? E aquilo que outra hora era errado, como a questão do vício, a gente se achega na presença de Deus como está, né? Sim. Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei, né? O fardo é leve, né? O jugo é suave. O jugo é suave, ele já levou sobre a cruz, né? E a verdade é que a gente vai se achegar, mas não vai permanecer dessa forma, né? Interessante que a gente começa a ter uma libertação e muitas das vezes é meio que de imediato, né? O Espírito Santo começa a trabalhar, a nossa entrega começa a aumentar. É maravilhoso o trabalho de Deus, essa é a verdade. A gente começa verdadeiramente a ser liberto, né? E aí a gente começa a se apegar mais, sim, com Deus, mais na obra. A gente começa a fazer mais pela obra. Se dedicar para Deus. Né? E aí a obra, até essa questão da dedicação para a obra de Deus já começa aí, eu acho, né? Porque quando a gente fala da obra de Deus, dá a impressão que é algo muito grande, né? Precisa ser, e na verdade, tão simples. Sim. Né? Jesus é simples, a obra de Deus é simples, né? Exato. Essa dedicação começa muitas das vezes na vida dessa pessoa que chegou e houve uma libertação nela, e agora ela teve um encontro com Cristo e ela já não aguenta mais, ela precisa passar isso para alguém, ela já começa dentro de casa passando. Aí já começou uma dedicação com a obra de Deus, né? Já começa, sim, a obra falando para os de casa, para os vizinhos, dentro do trabalho, né? E a obra vai prosseguindo. Né? A minha linha de raciocínio sobre a dedicação para com a obra de Deus, foi quando eu parei e tive esse pensamento. E eu vou tentar compartilhar aqui no TendaCast, né, com meu amigo Jefferson, né, que eu chamo ele de Jezão às vezes, né? Glória. Minha linha de raciocínio para a dedicação para com a obra de Deus é mais ou menos assim. Se a pessoa que faz lá o estudo de direito, estudou direito, ela tem um objetivo que é ser um advogado ou trabalhar numa área específica. Então, para ela chegar nesta condição, ela teve que se dedicar. O médico, para ser chamado de médico,
ele teve que se dedicar nos seus estudos. Sem e assim dúvida. vai, né? E em todas as áreas são assim, né? Quando você vê alguém no seu momento de auge na vida, se você conversar, talvez 99,9, enfim, quase 100% das Quase pessoas 100. vão dizer para você assim: como você chegou nesta condição que você está hoje, de vitorioso? Ele vai dizer: foi muito empenho e dedicação. Foi muito esforço. Foi muito esforço. Foi muito esforço. Porque, afinal de contas, quando uma pessoa ela tem um objetivo a alcançar, ela se dedica para alcançar esse objetivo. E quando eu falo da dedicação para com a obra de Deus, nasce a pergunta: qual é o objetivo nosso em servir a Deus? Sim. Por que nós estamos servindo ao Senhor? Qual é o objetivo do Senhor ter permitido nós conhecermos a Ele só por conhecer? Servir por servir? Quando na verdade Ele está nos preparando para coisas maiores. Para coisas maiores, né? Para as coisas gigantescas, né? Os planos de Deus são planos maiores do que o nosso, maiores, né? Eu costumo dizer sobre a dedicação para com a obra de Deus também, justamente nessa linha de raciocínio. Então, se alguém tem um objetivo a alcançar, ele precisa se dedicar para isso, né? E nessa linha de raciocínio eu digo que o empenho, o tempo deve ser realmente o tempo ele tem que ser entregue né? para a obra. Requer tempo, né? Requer tempo, né? Requer tempo. Por exemplo, quando nós olhamos assim, a história de Pedro na Bíblia Sagrada, você vai perceber que ele também ele entregou o seu tempo, a sua vida para o Senhor, né? Quando a Bíblia fala que o Senhor ele cura a sogra de Pedro, logo nós entendemos que ele tem uma esposa. Sim. Então perceba que nessa história toda aí, você vê o empenho dele, e na Bíblia nós não encontramos objeção da esposa atrapalhando o empenho dele, a dedicação dele. A dedicação. Né? A impressão que dá que quando você analisa a história de Pedro ali, né, você vai perceber que tem pessoas que o apoiam também. Né? Pessoas que querem ver Deus agindo através da vida dele. Então, quando as pessoas da família vê a dedicação para com a obra de Deus, elas começam a apoiar. Começa a apoiar, né? Isso faz toda a diferença faz na vida toda da a diferença. pessoa, né? Até esses dias a gente teve um podcast também, até com o seu irmão, o pastor Fernando, né? O pastor Fernando é mestre, hein? Aqui, mestre, fazer lá dentro aqui, pastor ensinador, Fernando é ensinador. Pastor Fernando é ensinador, professor, mestre, doutor no negócio. Bacana. E foi muito bem, a gente falava exatamente sobre a família, né? E chegou um momento que a gente estava falando sobre a questão da submissão da mulher, né? Sim. E, na verdade, a grande submissão da mulher para com o marido é estar debaixo da mesma visão, né? Submissão, estar debaixo da mesma missão, do mesmo envio, né? E com certeza o chamado de todo homem na obra de Deus, se a esposa estiver debaixo dessa visão, desse propósito, é notório quanto esse ministério, quanto esse chamado vai fluir, né? Vai acontecer, né? E o homem tem unido os dois para junto, né? Nesse propósito. Eu já disse isso uma vez aqui no outro podcast, né? Também é o seu caso, né? Você e a Rô sempre está juntos, está pregando. Deus tem usado ela muito na questão do louvor. Vocês sempre estão juntos, ou seja, vive realmente debaixo de um propósito, né? A caminho do propósito de Deus, né? E debaixo desse chamado de Deus, né? Ela está junto. Isso faz toda a diferença no ministério, né? Quando a gente tem esse apoio de casa, esse apoio da família, né? Faz a diferença. Uma observação que, claro, que o que nós estamos falando aqui, a ideia é justamente essa: o casal estarem juntos, né, a família estarem juntos, servindo a Deus e se dedicando para a obra ali e oferecendo o melhor louvor, oferecendo a melhor adoração, fazendo o melhor. Mas lembrando que nesse TendaCast, né, no nosso podcast hoje, pode existir pessoas que estão servindo ao Senhor, procurando se dedicar, mas ainda não conseguem se dedicar 100% por conta que ainda não tem um apoio familiar. Sim. Mas aí eu quero falar para você, assim, agora já volto para essa câmera aqui, né? Eu quero falar para você que vai
assistir esse TendaCast, esse podcast, também não desista, viu? Também não retroceda, também não pare, continue se dedicando, continue indo. Eu costumo utilizar, e algumas pessoas até falam, o pastor Fausto utiliza este jargão, mas é um jargão que funciona como linha de raciocínio. Vai no passo do camelo. Vai no passo do camelo que ele anda devagar, mas ele chega no objetivo. Chega no lugar certo. Chega no lugar certo. Bom exemplo, né, Barão? Vai no passo do camelo. E é legal porque essa questão também da gente trabalhar na obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, às vezes tem pessoas que querem falar, cara, eu não queria só ser o crente de banco, eu queria também me dedicar, eu queria poder fazer algo na obra de Deus. Assim, pelo menos é uma experiência que eu tive, isso aí há muitos anos atrás, quando eu ia em uma outra denominação, e lá eu senti esse desejo. Eu falava, cara, eu preciso fazer algo, eu quero trabalhar para a obra, sabe? Eu tinha essa necessidade de fazer algo, eu sentia que eu poderia ser útil na obra de Deus. E é interessante porque quando o tempo vai passando e Deus ele traz todo um preparo e a gente começa a realmente fazer, a gente começa a descobrir que na verdade aquele desejo que estava lá no coração já nem era de nós. Exato. Já era um desejo que nasceu no coração de Deus, e a gente começa a perceber que nós temos um chamado para Deus para estar fazendo a obra dele de uma forma ou de outra. A gente sabe que existem obras grandes, obras pequenas, e todas elas são necessárias. São de Deus, né? Todas elas são de Deus. São de Deus. A diferença é que, indiferente se é pequena ou grande, nós temos que fazer o nosso melhor, né? Porque quando nós fazemos o nosso melhor, nós fazemos para Deus, né? Sim. A gente sabe que a palavra de Deus vai dizer, né, que o galardão não é do homem, a gente não precisa esperar nada do homem, o galardão é de Deus, e esse amor que a gente sente pela obra de Deus é do próprio Deus, ele que coloca dentro de nós, né? É maravilhoso, é fantástico sentir fantástico, isso. É sensacional, né? Eu costumo também olhar com essa condição quando nós falamos assim, que existem obras grandes e obras pequenas, mas ambas requerem dedicação. Né? Como nós estamos falando aqui da dedicação para com a obra, então essa dedicação, se a obra ela é grande ou se a obra ela é pequena, se a obra é uma obra que vai ter a atenção de uma nação, ou se a obra vai ter a atenção de 2 ou 3 pessoas, independente de quantas pessoas serão, independente de até onde vai alcançar. Se há dedicação, se há empenho, Deus honra, o objetivo é alcançado. E a gente, na verdade, começa a acontecer meio que naturalmente, né? Eu vejo muito pela obra que Deus tem colocado na minha vida e eu fico maravilhado, sabe? Nas minhas orações eu agradeço muito a Deus. Sim. Porque eu vejo Deus operando algo que há muitos anos atrás almejava o meu coração, almejava a minha vida de querer fazer algo, e as coisas vão acontecendo. Nesse processo, nesse tempo, Deus ele me trocou de igreja, ele me levou para uma outra denominação, e depois a gente começa a entender que, tipo, olha, o que você está almejando no seu coração, que eu já estou colocando, não é para onde você está, mas é para onde eu vou te levar, né? E a gente começa a perceber as coisas acontecendo, né? E a gente acaba vivendo aquilo, né? O que Deus faz hoje, a gente não entende, vai entender depois, né? E é maravilhoso, né? Porque quando tudo isso começou, a gente percebe Deus levantando, quando o trabalho da tenda, por exemplo, aconteceu, que ela é bem recente, né? Às vezes eu olhava para o céu e falava, meu Deus, mas a gente sente uma impressão que é muito, que eu não sou preparado para isso. Será que essa é a minha hora? Será que esse é meu momento? Né? E até no culto, segunda-feira, eu ministrava e eu agradecia. Eu senti muito no coração da parte de Deus de agradecer as pessoas que ali estavam. Tinha alguns pastores que sempre tá junto conosco ali, conectados nesse propósito de estar adorando a Deus, e eu consigo perceber, sabe? Eu tenho esse discernimento espiritual de perceber que Deus ele tem levantado homens e mulheres como um canal de bênção nesse propósito, para estar junto, para estar nessa visão, e Deus tem levantado pessoas que estão conectadas nessa visão. Deus começou a levantar, eu acho que ele contempla o esforço que a gente faz, o amor que a gente tem para com a obra, e às vezes a gente quer se sentir sozinho, ele fala, você nem sabe o que eu estou fazendo, eu estou levantando um aqui, outro ali, e a Bíblia vai dizer, né? Lembra lá de Moisés, né? Na construção, né? Sim. Da tenda, ele começou a se preocupar, como que tudo isso vai acontecer, e Deus falou, cara, eu estou levantando pessoas, eu estou capacitando, eu estou dando instrução, e foi assim que foi acontecendo, e isso é fantástico, né? E por exemplo, vamos aqui fazer só uma reflexão, porque a tenda é fantástica, a tenda muda vidas, a tenda está ajudando histórias, né? Tem obra social, isso, né? Tá abençoando famílias. Então veja bem, aqui nós estamos falando da dedicação para com a obra, e olha só a linha de raciocínio que eu vou puxar aqui agora.
você se empenha na obra de Deus, se dedicou a fazer a tenda, se dedicou à construção da tenda junto com o Rafa, com o James, com muita equipe, teve muita gente que participou. Muitas pessoas eu levantando isso, muitas pessoas. Lembrando que aqui eu falei esses nomes, mas teve muitos outros que participaram. Sim. Foi muita gente bacana, gente boa, que se dedicaram. Pessoas que Deus foi levantando de uma forma direta ou indireta. Pessoas orando, cara, foi fantástico. Trabalhar de Deus. Varão, olha só, olha que linha de raciocínio. Todo esse pessoal se dedicou para construção, para criação, para montagem, para que a tenda funcionasse, para que existisse a tenda. Todo esse pessoal se dedicou. Agora, nós estamos vendo vidas sendo abençoadas através desta dedicação. Através da dedicação. Aí, os frutos, né? Isso, exatamente. O que eu quero dizer? Toda dedicação, ela é agraciada, presenteada com o fruto. Glória a Deus. Toda dedicação. Não vai haver nenhuma dedicação que alguém tenha se empenhado em alguma coisa que não vai tirar algum proveito daquilo. Às vezes, a pessoa pode se empenhar em alguma situação. Se ela não tiver no plano de Deus e não executar e não acontecer, ela tirou experiência daquilo. Foi verdade. Ela tirou conhecimento daquilo. Ela tirou algo que nunca vão tirar dela, que é o conhecimento. Então veja bem, essa trajetória que ela percorreu, e digamos que se Deus não aprovou, mas ela percorreu com essa dedicação, não foi perdido. Não foi perdido. Não foi esquecido. Sim. Né? No futuro, alguém vai trilhar o caminho que ela trilhou. Então Deus vai usar a vida dela, a história dela, a dedicação que ela teve para edificar esta vida. Não vai por aqui, porque Exato. Deus não aprova por aí. Vai por aqui, porque e, foi na verdade Deus ele sempre vai dando as diretrizes, Deus ele vai mostrando, ele vai confirmando, né? É maravilhoso, né? Eu tenho até um testemunho quando a gente estava na construção da tenda e teve um dia, era num sábado e aconteceu algo fantástico ali. Aquele dia eu acho que Deus ele falou poderosamente comigo num ato que aconteceu que a gente ficou perplexo assim, de poder sentir o que nós sentimos. Era num sábado, eu lembro hoje, como se fosse hoje, estava eu, o Rafa e o James e o Celso, nós estávamos fazendo os buracos para fazer fossa para os banheiros químicos, que ia ser instalado ali provisoriamente naquele ambiente e tal, né? E quando foi daqui a pouco, bateu uma alegria na gente, mas era uma alegria tão grande que a gente sorria, a gente conversava, não tinha explicação o que estava acontecendo, só que por um tempo a minha mente deu uma parada e eu falei, cara, isso não é normal, a gente está aqui num sábado fazendo um buraco de fossa para um banheiro, será que a gente não está aqui fazendo um buraco para colocar um novilho, fazer um boi no rolete para ninguém comer, para estar tão feliz assim? E eu pude perceber aquele dia, através daquilo que nós estávamos sentindo, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, olha a alegria que eu coloco dentro de vocês. Porque ele já estava vendo a alegria que a gente estava fazendo com amor, com carinho para a obra, não tinha empecilho, sabe? E é tão poderoso isso tudo, que a gente, além de estar sentindo tudo isso, esse amor, esse carinho, essa alegria, essa felicidade, isso aí reflete e refletia naquela época que a gente estava vivendo aquela obra dentro das nossas casas, porque ambos, eu quanto eles que ali estavam, podia passar um para o outro, que os nossos familiares, o que a nossa família passava, era um comentando com o outro, cara, minha esposa está me apoiando de um tanto, ela vai lá porque Deus é contigo, e sabe, as esposas se reuniam, ia lá junto com a gente, várias vezes, a gente fazia churrasco depois, e sabe, e era uma felicidade. Essa é a obra de Deus, gente, é você se esforçar, porque para toda uma obra espiritual acontecer, você acabou de dizer que hoje vidas estão sendo abençoadas, verdadeiramente, a gente fica impactado com o que está acontecendo ali dentro. Sim. E a gente pode perceber Deus trabalhando, é notoriamente isso aí. Só que para que tudo isso viesse a acontecer, alguém precisou amar a obra física, né? A obra parede. Existe um cuidado, a dedicação, né? A dedicação. Para a gente estar rolando o podcast, precisou dedicação, sabe? Alguém vir colocar o capricho, o carinho. Só que quando isso está acontecendo, é notório a gente ver que é Deus colocando dentro de nós, cara. Isso é fantástico, a gente começa a viver
algo sobrenatural, experiência com Deus. Eu tenho um testemunho, claro, assim, alguns testemunhos a gente vai adquirindo com o tempo, né? Mas eu tenho um testemunho da tenda, que ainda não era tenda na época, que nós fazíamos o culto na fogueira. Ainda não essa época tenda. Antes ainda, né? A gente fala da tenda, mas tem sempre algo antes que começou, né? Todo ministério começa lá atrás. Não, mas eu tenho aqui um testemunho, lembrando, os irmãos que vai assistir, escute bem esse testemunho, que ele é fantástico, viu? Ele é sensacional. Eu cheguei com eles ali no período da tarde e eu pude presenciar essa situação. Eles estavam super empenhados porque nós tínhamos o culto antes da tenda, né, do formato tenda. Nós tínhamos o culto numa fogueira e nós fazíamos o culto em volta desta fogueira. Mas alguém pode pensar, é só colocar fogo e se reunir. Pelo contrário, tinha que pegar as madeiras, tinha toda uma dedicação muito antes, né? As cadeiras que chegavam, o som que era instalado, era toda uma dedicação realmente. E nós ficamos ali uma boa parte da tarde se dedicando. E eu me lembro que o tempo foi fechando para chuva. E nós não tínhamos a coberta da tenda ainda, não era a cobertura da tenda ainda. Era o ar livre, né? Era o ar livre, era uma fogueira. Era um vigilhão, né? Isso, exatamente. Legal. E houve uma dedicação de todo mundo, né? Dedicação, trouxe cadeiras, trouxe som, madeira, e o rapaz do fogo veio e já deixou no jeito. E, enfim, cada um teve o seu espaço de dedicação e empenho, e força e trabalho. Só que foi chegando próximo do culto, o tempo foi se fechando e parecia que ia chover. E quando a nuvem escura parou em cima do local onde ia ser o culto, né, da fogueira, eu lembro que a gente se reuniu e começamos a orar. E todo mundo fechou os olhos. Isso aqui é um testemunho impactante. Nós fechamos os olhos ali e começamos a clamar, falar com Deus e buscar a Deus e pedir para Deus direcionar para que tudo ocorresse corretamente, né? E que aquela dedicação não tivesse sido em vão. Embora não tínhamos uma cobertura. Exato, embora não tínhamos uma cobertura da tenda. Não ia ter como acontecer. Se chovesse, acabou. Irmãos, não se espante. Aconteceu. Quando nós abrimos os olhos no término da oração, a nuvem que estava em cima do ambiente da oração, da nuvem de chuva, já não estava mais ali. O tempo ficou limpo naquela região. E eu presenciei esta cena. Isso aqui é um milagre. Para quem acredita em milagre, que vai assistir aqui o TendaCast, o podcast aqui. Tem que acreditar em milagre, né? Senão, se você senão tem que se converter de novo. Se você tem dificuldade para acreditar, eu digo para você, aconteceu. Deus honrou a dedicação desse pessoal. Não choveu, não caiu uma gota. O culto foi maravilhoso e naquela noite, exatamente naquela noite, que foi justamente a noite que nós ganhamos 6 almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Eu nunca me esqueci disso, porque houve uma dedicação de todos, né? Houve um empenho de todos. A minha dedicação era diferente da deles, né? Porque eu ia ministrar, eu ia dirigir ali naquele momento, né? Então era uma outra dedicação. E foi interessante porque esse dia foi um dia que a gente caprichou tanto. Você falou do cara da fogueira, na verdade. Esse dia foi até legal, porque o Rafa estava montando a fogueira e quando eu olhei, eu falei, cara, por que você está tirando os pregos, cara? Vai pegar fogo. Ele falou, não, aqui a gente capricha até na lenha da fogueira. Foi falei, sensacional. Deus, isso é gratificante, ele fez com amor, com muito carinho, com muita dedicação e aconteceu. E você sabe, Varão, que teve um dia que aconteceu a mesma coisa também. Nós chegamos lá, estava meio que tudo preparado e realmente esse dia veio a garoar e começou a chover bem fraquinho, nós desmontamos o som ali, né, e tal. Só que foi interessante, porque também houve um empenho. Dedicação, porque quando tudo parecia que não ia dar certo, o pessoal que ali já estava, e tinha o pessoal que ainda não tinha vindo, o pessoal começou, cara, mas o que a gente pode fazer para fazer acontecer o culto? E aí eu lembro que a minha sogra estava lá e falou assim, não, vamos fazer em casa, que tem um barracão lá que tá vazio, cabe todo mundo lá, vamos fazer lá, que ela também mora na chácara, né? Mora em outra chácara. E foi legal porque daí o pessoal que ali já estava já começou a mandar mensagem pelo WhatsApp, pessoal, não vai ser no endereço tal porque está garoando, mas vai ter o culto, nós vamos dar glória a Deus, vamos cultuar a Deus. E lembro até hoje, foi maravilhoso, Deus operou naquela noite também, vidas aceitaram Jesus, eu me lembro. Teve cura naquele dia, foi fantástico. Fomos para a chácara da minha sogra, o culto aconteceu, a chuva caiu e nós estávamos debaixo de uma coberta. E eu me lembro da dedicação do pessoal para trazer
agrupar o som, trazer o som, aí foi em cadeiras, trazendo cadeiras, eu me lembro disso, me lembro sim. Sensacional. A dedicação, né? A dedicação na obra de Deus, ela é tão fantástica. Eu quero compartilhar aqui o versículo. Dá tempo ainda, já? Com certeza, Bruno. Manda lá. Agora, manda lá que tá legal o tema, né, cara? Para você que está assistindo aí, para você que está assistindo ainda, nós estamos falando de dedicação para com a obra de Deus. E o horário agora, 1h, 1h30 da manhã. É 1h30 da manhã, né? 1h30 da manhã. 1h29, vai. 1h29. Bom, vamos lá, ó. Queria compartilhar com os irmãos Colossenses, três passagens bíblicas aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, tá dizendo assim, ó. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, o galardão de herança, né? É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha só que interessante, né? Fantástico, né? Fantástico. O próximo versículo em Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Né? Então Deus, ele está de lá do céu e ele contempla pessoas de boas obras. Né? Ele contempla pessoas que se dedicam para com as boas obras. Então, de repente, alguém que sente no coração, no caso da tenda, que tem aquela condição da cesta básica, né, dos mantimentos, alguém vai dizer assim, puxa, mas eu não prego, eu não canto, eu não ministro, eu não tenho esse ministério ainda para desenvolver e se dedicar ainda. Mas eu quero fazer a obra. Mas eu quero fazer. No que eu posso me dedicar? Veja bem, ó, tem esse trabalho social que você pode se dedicar, vai ter o evangelismo, preparado, né? que Deus já está preparando. Então, inclusive, há uma dedicação já do logo do evangelismo. Né? Sim, já houve na verdade, já nasceu o logo antes do evangelismo. Antes do evangelismo já houve uma dedicação de trabalho do logo. Então, estamos aí, ó, trabalhando bastante, se dedicando bastante. E eu queria compartilhar mais um versículo que está em Tito também, capítulo 3, versículo 14. Está dizendo assim, ó. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então o Senhor, para aqueles que têm um chamado, né, para aqueles que estão inseridos na obra, ele tem que produzir, ele tem que se dedicar, ele tem que estar oferecendo, ele não pode, olha o que o texto diz, não sejam improdutivos. Não seja produtivo. Tem que produzir. Tem que dar fruto, né? Tem que dar fruto, tem que produzir alguma coisa. Né? Às vezes eu estou em casa. E quando vai produzir, é com alegria, né? Com alegria, é satisfatório. É difícil a árvore dar fruto se não tiver alegria, né? É difícil produzir alguma coisa se não tiver alegria. Talvez se a pessoa não tem alegria no que faz, a sua dedicação não será... Convém orar às vezes para Deus, né? Para colocar, porque... que nem assim, eu estava dizendo assim, se a pessoa não tem alegria no que faz, ela não vai se dedicar corretamente. Né? Daí vira aquele, eu vou fazer, mas tá aí. Seja o que Deus quiser. Né? Acaba não fluindo, né? Quando a dedicação de alegria, de vontade e produção, porque quer produzir, sim, a obra flui. Às vezes eu estou em casa, só aqui, né, um testemunho assim, né? Sim. Eu estou em casa, às vezes assistindo uma televisão, coisa do tipo, aí eu sinto que eu não produzi nada no dia para Deus. Eu gravo um vídeo, faço alguma coisa eu vou fazer, faço as gravações, faço as edições, coloco na internet, porque qual é o objetivo de colocar na internet? Edificar vidas. Então, às vezes, quando eu sinto que eu não estou me dedicando muito, eu caço alguma coisa para fazer. E a obra de Deus é legal também, que a gente está falando da obra de Deus, você estava falando aí, na minha mente eu estava pensando na questão da obra de Deus, né? Na obra física, né? Tirando a obra
espiritual, né? Que a gente tem que também saber Sim, ter essa divisão. O material, né? Vamos a gente dizer não assim, pode ser chucro ao ponto de querer dizer que não, a obra de Deus é somente o espiritual. Não, pelo contrário. Tem a obra física, né? A gente está falando sobre esforço, a gente está falando aqui sobre a gente se empenhar, fazer o nosso melhor, se esforçar. Vai começar agora a obra evangelística, né? Sim. Precisa de um... notoriamente que vai ter uma obra espiritual, né? A gente está se preparando, estamos levantando um ministério de intercessão baseado nisso, já intercedendo para as pessoas que vão ser evangelizadas. Já começa algo antes, não é somente lá na rua e evangelizar, somente cultuar na rua, fazer um culto numa praça, bater na porta de alguém, falar do amor de Deus. Não, existe um preparo, antes. O interessante é que Deus ele começa a levantar pessoas, começa a colocar no coração de pessoas, e aí vem a questão do esforço, né? A gente se esforça, a gente pega, dedica e começa a fazer, e é tão maravilhoso, varão, é tão gratificante, que você estava comentando do logo, né? Primeiro nasceu o logo. O Thiago, outro dia me ligou, cara, tô com o logo pronto e tudo acontecendo, e foi tão interessante esse dia, que parece que era Deus mostrando, porque daí no mesmo dia, já o irmão Márcio já ligou, falando, cara, tô com desejo de evangelizar, e a gente podia, e o negócio começou a nascer do nada. Né? Teve um tema outro dia que eu ministrei que do nada Deus faz tudo. Do nada Deus ele começa, ele sonda, ele vê o desejo do nosso coração para fazer a obra de Deus, ele começa a nos capacitar, nos levantar, colocar amor, ele levanta recurso, ele levanta pessoas, ele abençoa pessoas, e é maravilhoso viver isso. Você quer ver dedicação? Olha só, uma dedicação maravilhosa, uma dedicação verdadeira, sincera, de coração, uma dedicação que é só Deus que pode colocar para uma pessoa se dedicar assim. Que é o caso das crianças com a dança, com o gesto, com a dança profética que foi feito. Sim. Elas ensaiaram, uma ligou para a outra, chamada de vídeo, uma mostrou para a outra como seria a participação, e as crianças se organizaram e fizeram, se empenharam, se dedicaram para oferecer para Deus. Né? Às vezes a gente precisa ser mais que nem criança. Mais que nem criança. Que quando quer alguma coisa se dedica para ter, né? Delas são o reino, né? Delas são o reino, né? A gente tem que se dedicar, né? Tem que buscar. Eu vejo muito isso na tenda, cara. Eu agradeço muito, sabe, verdadeiramente a Deus, pelo que eu e a minha esposa e todos que estão conectados conosco lá, né, se dedica para que isso aconteça, desde o Ministério de Louvor, dos que chegam antes, sabe? Eu não consigo olhar para ninguém que Deus está levantando ali conectado naquele propósito como um fardo, sabe? Tipo, a pessoa chega ali meio, e tal, pelo sabe? contrário, não, né? você vê aquele amor, aquele carinho, aquela vontade de fazer verdadeiramente o que está fazendo, e eu acho que tudo isso influencia na questão espiritual também. Claro. Porque quando você faz com amor, quando você faz com carinho, quando é feito igual você acabou de ler aí, com amor, com carinho, fazendo o melhor como para Deus, cara, eu não tenho sombra de dúvida que Deus se alegra o coração, que Deus alegra o coração, né? E ele vai nos enchendo, e cada vez ele vai levantando mais, e a obra começa a andar, a caminhar, né? E começa a acontecer verdadeiramente o que tem que se acontecer. Exatamente. Né? Sobre um capricho, para com a obra, o ministério começa a ficar diferente, a obra começa a andar melhor, a obra começa a crescer. E quando a obra começa a crescer, na verdade, o evangelho começa a andar junto, né? Sim. Mais pessoas começam a conhecer esse Jesus que nós conhecemos, o Jesus que muda, que transforma, que cura, que batiza e que prepara a morada no céu. É bom demais, glória a Deus. Quem já pisou no Santo do Santo consegue ver. Deus, olha aí, como? Nós já está querendo dar glória aqui, já está vendo? Quando eu falo de dedicação, eu sou um cara muito animado para a obra de Deus. Eu gosto de fazer. Eu me sinto feliz em fazer a obra de Deus. Às vezes acontece e é natural do ser humano. Ninguém aqui é um robô, né? Vamos ser sinceros. Não existe pessoas super-homens e nem super-mulheres, né? Você vai estar cansado, vai ter dias, né? Isso aqui é um recado também aí para quem vai assistir depois. Vamos mudar para cá. Isso aqui é um recado para você que vai assistir aí, tá assistindo o TendaCast neste momento. Vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você vai trabalhar o dia inteiro, aí você vai chegar na sua casa com o corpo físico, com as toxinas que lhe causam cansaço, aí você vai pensar, puxa, eu queria era ficar em casa, porém, você tem um compromisso na casa de Deus. O que vai acontecer? Você vai ter que se empenhar, você vai ter que se dedicar naquele dia, mas não com a dedicação que vem espontânea.
Naquele dia vai ser dedicação de esforço. Vai ser dedicação que vem com a palavra responsabilidade. Quem tem responsabilidade, ele se dedica para que ela seja executada. E muitas das vezes não, né? Pode ser que até na maioria das vezes a gente tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar. Eu vejo Josué fazendo a obra de Deus, é tão bonito, né? Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça. Quando a gente olha a obra lá na frente, as vitórias, tudo acontecendo bonito. É tremendo. Mas ele se esforçou. E outra, ele se esforçou porque foi o mandato do próprio Deus, dizendo, bora lá, rapaz. Vai que eu tô contigo. Põe-te em pé, esforça, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Sabe o que é fantástico? Assim, eu consigo entender essa passagem de Josué, eu coloco para minha vida. Eu agradeço a Deus, varão, porque eu olho para a vida de Josué nessa passagem e eu falo, cara, então eu preciso também me esforçar. Porque se o próprio Deus olhou para Josué dizendo, ó, esforce-se, tenha ânimo, não olha para quem você é, para suas capacidades, pela força do seu braço, olha para quem te chamou. Foi exatamente as palavras que Deus disse a ele. Põe-te em pé, esforce, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Então eu creio que hoje nós também vivemos essa palavra, se esforçar, tiver ânimo, fazer com amor, como para Deus sempre, Deus ele vai nos capacitar, ele sempre vai estar conosco, vai dar estratégia, é maravilhoso. O segredo, onde está o segredo? Quero compartilhar também aqui com os irmãos. Onde está o segredo da dedicação? O segredo da dedicação você vai encontrar justamente na palavra de Deus. Então, quanto mais você se dedica em ler a palavra, mais você vai estar pronto e sentir-se pronto em se dedicar em outras áreas. Por exemplo, no caso de Josué, Deus fala a ele, se dedica, se empenhe, vai porque eu estou contigo, tenha bom ânimo. Aí ele diz, não aparta o livro da lei da tua boca. Exato. Porque é o livro, é a palavra. Pega a chave, né? Pega a palavra vai te levantar. Quando você estiver quase parando, vai na palavra. Se dedique em ler a palavra, que você vai encontrar uma palavra de ânimo para você subir. Exato. A dedicação, ela tem no nosso dia a dia, né? A palavra dedicação, ela está em volta do nosso dia a dia. Você tem que se dedicar na sua área profissional, você tem que se dedicar na sua área matrimonial, o pai tem que se dedicar em ser um bom pai, a mãe tem que se dedicar em ser uma boa mãe, o filho tem que se dedicar em ser um bom filho, né? Aí quando nós pegamos todo esse conjunto de dedicação terrestre, tudo funciona bem quando todas as partes se dedicam. Com certeza. E por que na obra de Deus? E por que na obra de Deus será diferente? Porque, se cada um fazer a sua parte se dedicando, a obra de Deus linda, né? Só cresce. Coisa linda, né, mano? Na verdade também não existe, às vezes a pessoa tem, a gente fala assim, parece um assunto, fala, mas esse assunto é tão simples, e na verdade, né, lamentavelmente a gente olha para muitos ministérios, muitas pessoas que têm chamado e de repente pessoas às vezes extremamente usadas, conhecedores da palavra, né? com dons, e às vezes a pessoa não tem uma dedicação para com a obra, às vezes ela não tem um carinho para a questão da obra física, né? E tem que andar, tem que caminhar junto, né? Para toda ação, para toda reação de Deus tem que ter ação do homem ali, então tem que caminhar junto, é tudo muito importante, né? A questão da família estar junto nessa visão, nessa dedicação, né? Tudo vai começar a influenciar. Né? A dedicação, e eu digo assim, quando eu falo de se dedicar à obra de Deus, não significa negligenciar a obra da casa. Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? A Bíblia mostra o quê? Que antes de querermos se dedicar à obra de Deus, devemos se dedicar em casa. Né? A dedicação, ela começa dentro da casa. Como o chamado pastoral, né? Exatamente. Primeiro tem que ser pastor dentro de casa, né? Exatamente. O ofício, o trabalho de dedicação, ele começa no seu dia a dia, no convívio social das pessoas que estão em volta, né? E isso daí, ele vai automaticamente agregando na obra de Deus. E é assim, e é algo que é fantástico também, né? Porque falam o que falam, pensam o que pensam, vejam o que vejam, o nosso Deus, ele sonda aqui dentro, né, varão? Sim. Então quando a gente está fazendo algo na obra, Deus ele está sondando, e aí a Bíblia vai dizer que a árvore é reconhecida pelo fruto. Então quando nós olhamos projetos, ministério, esses dias eu fui ministrar na igreja do pastor Rodrigo, cara, e quando entrei lá dentro, eu já tinha ido outras vezes lá também, e a gente vê o carinho para com a obra física de Deus. Eu até parabenizei ele, eu falei, cara, parabéns, cara, eu me emociono
de ver a dedicação, por exemplo, que ele tem, não somente com o chamado dele para o ministério, que é fantástico, o ministério que Deus colocou sobre a mão dele, mas com a questão do cuidado, sabe? Meu, a igreja dele estava tão linda que eu me emocionei. Eu falei, cara, que lindo, cara. Então, você vê que notoriamente ele quis cuidar. Por que fazer tão bonito? Porque para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Se pode fazer o melhor, por que não vamos fazer? Às vezes fazemos o melhor para a nossa vida, buscamos as coisas desse mundo. A Bíblia vai dizer buscar primeiro o meu reino, as demais coisas ele acrescenta. Já entra numa questão, já entra para um outro podcast, questão da semeadura, né? Questão daqui da plantação, né? Então eu me recordo que eu estava conversando um tempo com o pastor Rodrigo, e ele, a esposa dele, e a equipe ali na igreja dele, eles são fantásticos. Eles são empenhados, eles são dedicados, né? Em fazer obras, em ministrar no meio das obras, né? Em fazer vidas serem edificadas. Então, eu costumo dizer assim, sabe? Eu costumo dizer e eu costumo aplicar na minha vida. A dedicação, ela não pode ser para homens. A dedicação sempre tem que ser em Deus. Sempre. O que você for fazer, faça para Deus. Não espere galardão do homem. Não espere reconhecimento humano, porque às vezes o homem falha. E é até desnecessário. É desnecessário. Se parar para pensar. Quando o empenho e a dedicação ele é para Deus, Deus prospera ministérios, Deus prospera a vida espiritual, Deus prospera a vida sentimental, Deus prospera a vida física, carnal, porque a dedicação, né? Porque a dedicação. Deus olha muito para isso. Eu pego como exemplo, mais uma vez, o que eu vivo. Essa minha entrega para Deus, assim, constante, Deus me abençoa para mim poder pagar minhas contas, Deus abençoa para mim poder cuidar da minha esposa, Deus abençoa para mim poder estar sempre com os meus pais, poder sempre estar atencioso com os meus irmãos. Então, eu costumo olhar para esta questão assim: se eu me dedico para Deus primeiro, tudo demais ele cuida. Tudo demais ele vai cuidando, é maravilhoso, né, Varão? Eu só tenho que me empenhar em ser servo, né? Em trabalhar para ele. E é até algo que a gente pode orar, né? Eu por muito tempo orei, Deus coloca amor no meu coração para fazer a tua obra, coloca amor para ler a tua palavra, mas também coloca amor para mim levantar cedo se tiver que levantar, para mim lavar banheiro se tiver que lavar, para pintar a parede, para quebrar a parede, para fazer o que tem que fazer. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para a tua vontade. Isso é maravilhoso, né? A pessoa que está nos assistindo, como você disse, de repente se você tem vontade de fazer a obra, de repente você quer fazer algo diferente, começa fazendo. Não tem segredo, não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero. Começa fazendo a obra. Começa se esforçando dentro do culto, começa se esforçando em ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, falando: Deus, eu quero ser cada vez melhor, eu quero me dedicar na tua obra, eu quero me dedicar a ter uma vida contigo, eu quero ganhar a minha casa para Jesus, eu quero fazer a obra já dentro da minha casa, cabe a mim fazer a obra aqui dentro, eu quero dedicar no meu lar. E aí a hora que você vê, você já está dedicando para a obra de Deus, e Deus já começa a preparar as coisas, e daqui a pouco Deus prepara ministério dentro da igreja, Deus começa a entregar ministério, Deus começa a dar crescimento para ministério. Homem nenhum pode trazer crescimento para ministério. Você começa a ser notado, a sua dedicação começa a ser notada, né? Você começa a contagiar vidas com a sua dedicação. Maravilhoso. Eu pego como exemplo de dedicação também, é que nem vai o homem ou a mulher, ou enfim, que tem o dom para tocar um violão, um instrumento, mas eu vou pegar como exemplo o violão. Se ele não pegar no violão, ele pode ter um talento. Ele pode ter facilidade de aprendizado, ele pode ter um talento de dom de Deus. Mas se ele não pegar e não tiver dedicação, ele não vai conseguir tocar. Ele não vai aprender corretamente. Ele não vai conseguir exercer o que o dom dele tem para oferecer. Ele não vai atingir o máximo do dom dele por conta que lhe faltou dedicação. Porém, quando você encontra um músico, um pregador, alguém que louva a Deus, alguém que, enfim, exerce uma função na casa de Deus, e ele se dedica no dom que Deus deu a ele cresce, ele se torna alguém de sucesso e ele forma outras pessoas de sucesso. Ele forma outras pessoas. Quem deu fruto um dia acaba ajudando outras pessoas a darem fruto. Né? Porque a dedicação dele,
O caminho que ele percorreu de dedicação não significa que outras pessoas vão percorrer o mesmo caminho. Exato. Porém, ele vai ajudá-las a percorrer o Vai caminho. ajudar, com certeza. Exatamente. Então, eu acredito Maravilhoso. muito nessa condição de se dedicar à obra. A obra precisa de pessoas empenhadas. Empenhados. Né? Deus é todo poderoso. Deus Quer é fazer a tudo. obra? Quer ser um crente melhor? Tem que se dedicar. Quer ser uma pessoa melhor? Quer ter um casamento melhor? Dedicação. Quer ter filhos melhor? Dedicação. Dedique na casa, dedique na família, dedique na obra de Deus e ele tudo vai cuidar. Buscar primeiro o reino de Deus. Sim, a dedicação. As demais total. coisas ele começa a acrescentar na nossa vida. Eita, que papo glória a Deus, bacana. que Dá uma papo vontade? maravilhoso, né? Vamos ver que hora que é, Bruno. Vai dar 2 horas da manhã, Bruno. Glória a 2 Deus horas por da isso. manhã, estamos E Deus aqui. ele está nos revestindo de alegria. Dá pra gente finalizar de repente esse podcast e já gravar o outro episódio ainda hoje. Nós estamos cheios de ânimo. Né? Glória a Deus por isso. Estamos animados, estamos empenhados. Foi maravilhoso, foi um TendaCast maravilhoso. sensacional. Eu fiquei feliz mais uma vez de participar. Oh, glória a Deus. Né? Espero que Deus prepare outros dias para Com estarmos certeza, aqui. com certeza. Né? Foi um bate-papo sensacional. Você que vai assistir aí, ó, eu não posso deixar de falar para você. Eu tô nessa câmera aqui. Eu não posso deixar de falar para você, ó, perceba, nós falamos aqui sobre a dedicação para com a obra, para com a sua vida social, para com a sua vida familiar, material, com trabalho, enfim, se dedicar aonde você estiver, seja bom, seja dedicado, em onde você estiver. E eu não posso deixar de falar para você, ó, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar. Sabe, você chegou até aqui, você curtiu, você foi edificado, edifica outras vidas, mande no grupo que você tem da família, mande nos grupos de trabalho que você tem, para que eles entendam qual o benefício de se dedicar, de ser uma pessoa dedicada. Você vai ter frutos, você vai colher frutos em todas as áreas da sua vida se você dedicar. Jé, agora é contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aí também para você acessar aí, né? E abençoar www.orai.digital. Lá você vai encontrar bastante conteúdo que vai edificar a sua vida. Esses conteúdos é porque alguém se dedicou demais. Sim. Deus capacitou e tudo é dedicação. Que você possa se dedicar firme com Deus, firme com a tua família, com o teu projeto, com a tua casa. Dedique. E a dedicação, assim, ela traz não somente na vida ministerial, tá? Fica aí a dica também, já aproveitando o conteúdo que nós estamos falando. Sim. Aí, quer ter uma vida melhor, quer ter uma estrutura diferenciada, viu? Não tem chabu, tem que se dedicar. Tem que dedicar, tem que esforçar, tem que fazer o melhor. Quando a gente faz o melhor, as coisas acontecem diferente na nossa vida. Sim. Amém? Que Deus abençoe, né, a nossa vida. Nós vamos fazer uma oração aí para estar finalizando, né? Mas que a gente venha se dedicar verdadeiramente. Eu glorifico a Deus por tudo que está acontecendo nas nossas vidas, nesse projeto, e agradeço a Deus porque Deus está colocando pessoas dentro da tenda, dentro do trabalho, pessoas na nossa vida e pessoas que estão vindo com dedicação, mano. Pessoas que eu acho que Deus já olha a dedicação que a gente tem, Ele também começa a mandar pessoas, não, vou mandar no mesmo ritmo, homem e mulher com o mesmo ritmo, mas dedicado, vamos fazer um negócio caminhar, né? A gente já começa a não olhar para a força do nosso braço e olhar para o chamado de Deus, né, durante o processo, né? E a gente começa a ver Deus trabalhar e nos capacitando. Essa dedicação Deus começa a colocar dentro de nós para que seja feito na obra física, na obra espiritual. A nossa busca começa a ser maior, os nossos estudos começam a ser maior. Deus ele vai dando amor, ciência, sabedoria, discernimento, Ele começa a nos revestir. É fantástico, vale a pena se dedicar. Vale a pena olhar e falar assim, não, a partir de hoje, esse podcast aí abriu uma chave na minha mente. Eu vou dedicar, tudo que eu fizer, amanhã eu vou acordar para trabalhar, eu vou fazer o meu melhor lá dentro, eu vou me dedicar mais. Amanhã eu vou pro culto. Não, eu não vou cultuar do mesmo jeito. Eu vou ir lá, mas eu quero ir tocar nas vestes. Eu vou cultuar o meu melhor, eu vou dedicar. Meu amigo, pode preparar. E no trabalho dele, quando ele for trabalhar, ele for pro trabalho empenhado, dedicado. Será um trabalho sensacional na família. Não vamos nem falar do galardão, né? Não. Nem precisa. Isso daí só dedica para mim. Isso daí a gente deixa para Deus surpreender. Para Deus surpreender. Só se dedique em tudo que você for fazer, seja bom, seja dedicado, e você vai ver que tudo vai dar certo. Antes da gente orar, eu queria agradecer primeiramente sua vida. Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe. Grande amigo, grande irmão. Tamo junto. Né? Tenho aprendido muito contigo, pode saber disso, a gente vai aprendendo um com o outro aí, né? Sim, isso é bom demais, eu acho que é mais por essa visão. Trocando experiência, né?
Queria agradecer o Thiago também, que sempre está escondido. Qualquer dia eu dou uma viradinha na câmera aí. Mas a gente já está marcando aí, o Fausto já está programando, quase que nós colocamos ele junto aí hoje. Isso, ele tem um testemunho sobre essa questão de dedicação aí, que Deus vai proporcionar aí um tema um pouco parecido com isso aí, para contar o que Deus tem feito na vida dele, na vida do Rafa. Acho que nós vamos ter que marcar um podcast meio diferenciado aí na natureza aí. Tem aí pelo menos uma meia dúzia para uma dúzia de pessoas aí, de homens e mulheres aí, que Deus tem colocado esse vigor dentro, tem abençoado, tem colocado fome da palavra, Deus tem colocado fome de fazer a obra. Diferença, né? É maravilhoso. Se dedicando. Às vezes até a gente, quando tá meio assim, cabisbaixo, fica, não, bora lá, bora, vamos fazer. A gente olha pra esses caras ali, mano. Precisando ouvir, vamos embora fazer. Que Deus é fiel, né, mano? Que Deus abençoe você na tua casa. Que Deus abençoe a tua família, esteja conosco. Eu faço, já disse, compartilha esse vídeo, acessa lá o Orai Digital lá, vamos estar junto aí nesse propósito. Na verdade, esse propósito só existe algo específico, é a gente estar conectado junto com Jesus Cristo, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, e o propósito é que pessoas venham conhecer esse Jesus, venham conhecer esse Evangelho, e venha se dedicar a Cristo. O nosso objetivo é edificar vidas, com certeza, ver famílias restauradas, né? Libertação no meio no seio da família, para que todos sejam. Sem dúvida. Nosso objetivo é se dedicar a Deus para que pessoas sejam abençoadas. E é batata, né, Varão? Você chegou a Deus, você chegou com o coração voltado a Deus, Deus ele começa a mudar, transformar, começa a colocar amor, é fantástico. Fantástico. Amém? Bom, tá todo mundo muito mais do que abençoado, semana que vem nós estamos de volta aí, né? Grandes coisas tem feito o Senhor. Eita, glória. Tá bom demais. Agora, quem ora? Você ora, eu oro, nós ora. Eu até tentaria. O pessoal junto vamos orar. Vai todo mundo aqui. Vamos todo mundo orar para Deus encher nosso coração de virtude, encher de coragem, de ânimo. Como você é o anfitrião, aqui do TendaCast, eu acredito que a voz da oração deve ser a sua, bora né? Bora lá, vamos lá então. Eu tô aqui dedicado na oração, mas você levanta em oração aí. Vamos orar. Papai querido e amado, nós te louvamos, Senhor. Papai, eu já quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesta gravação, Senhor. O Senhor tem colocado algo sobre o nosso coração, ó Pai. E nós estamos fazendo a Tua obra. O Senhor sabe, som do nosso coração, o como ela tem sido feita com amor e carinho, ó Pai. Nós te agradecemos porque em meio a esse processo, ó Pai, nós entendemos, Senhor, o nosso chamado, ó Pai. E nós podemos, ó Deus, perceber o quanto o Senhor tem nos capacitado, nos enchido, ó Pai. O quanto o Senhor tem colocado dentro de nós o amor para com a Tua obra, o amor para com as vidas, o amor para com as pessoas, ó Pai. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, até aqui, ó Pai. E nós somos gratos por isso, Senhor. Papai, nesta oração eu quero, além de te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha alcançar, ó Deus, a vida de cada um que está conosco, ó Pai, a vida de cada um que o Senhor tem levantado sobre este projeto, sobre a Tenda Orai, a vida de cada um que tem assistido, Deus, este TendaCast, ó Deus, este episódio, ó Pai, que o Senhor possa colocar dentro de cada um, Senhor, o amor, ó Pai, que o Senhor possa nos dar ânimo, nos dar força, Senhor, para combater o bom combate, ó Deus, para estar fazendo a Tua obra, Senhor, com todo o amor no nosso coração, ó Pai, que nós venhamos sempre estar sentindo, Senhor, isso que nós acabamos de mencionar, ó Deus, através desse bate-papo, Senhor, alegria em nosso coração para fazer o nosso melhor para com a Tua obra, Senhor. Deus, que todo o conhecimento do Espírito Santo venha estar sobre a nossa vida, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas uma unção profética, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, além de oferecer o nosso melhor para contigo, ó Pai, que nós possamos desfrutar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, cheios de ousadia espiritual para fazer a Tua obra, Senhor, com todo amor no coração, ó Pai, porque aquele que começou a boa obra dentro das nossas vidas, Ele é fiel. Todavia o Senhor tem começado uma obra sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem dado crescimento, o Senhor tem dado alegria, o Senhor tem colocado amor no nosso coração, ó Pai. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, externa isso na vida de cada um que está conosco, ó Pai, na vida de cada um que está nos assistindo, ó Pai. Deus, abençoando o lar, abençoando a família, colocando, Senhor, a esposa, o marido, debaixo desta mesma visão, ó Pai, e que nós venhamos fazer, ó Pai, a Tua obra, Senhor, cada dia mais e mais, com ordem, com prudência, com decência, Senhor, ofertando o nosso melhor, ó Pai, colocando a nossa vida no campo de batalha, Senhor, e que o Senhor possa cuidar, Senhor, das nossas famílias,
dos nossos filhos, do nosso casamento, dos ministérios, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, continuar, ó Deus, nos conectando no propósito de te adorar, ó Deus, cada dia mais e mais, ó Deus. Como nós somos gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Continue abençoando e levantando pessoas, ó Deus, cada dia mais e mais, cheios de amor no coração para com a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos, ó Pai. E que tudo venha ser para a honra e para a glória do teu nome, do teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa e que Deus venha externar amor sobre a tua vida, que venha cair uma nuvem de glória sobre a tua casa, sobre a tua família, e que através desse TendaCast, que através desse bate-papo que eu e o pastor Fausto tivemos aqui nessa noite, uma conversa muito sadia, muito edificante, mas que o Espírito Santo é Ele quem dá o crescimento de toda semente lançada sobre as nossas vidas. Toda semente lançada do reino é o Espírito Santo que dá o crescimento, que Ele possa dar esse crescimento sobre a vida de cada um de nós, que nós venhamos ter amor para com tudo que nós fazemos, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa família, sobre tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, que onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, aleluia, nós vamos ser edificados, nós vamos ser prósperos, porque é isso que Deus tem para nossas vidas. Ministérios prósperos, ministérios edificantes, porque ministérios prósperos alcançarão pessoas. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão ministradas através de ministérios com amor, com ousadia. Que Deus venha colocar muita ousadia no teu coração. Fica com Deus. Nós te amamos em Cristo Jesus. Deus abençoe o pastor Fausto, Deus abençoe ele. Obrigado, glória a Deus por isso. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Te amo em Cristo Jesus, meus amados. Deus abençoe. Aleluia. Glória. Deus abençoe, varão. Obrigado. Deus abençoe.